Olá, eu sou o Oblitai e hoje a gente vai conversar sobre Ordem Paranormal Hexatombe episódio 7, que foi muito marcante aí, tá? Considerado por muitos o melhor episódio de Hexatombe, mas também o melhor episódio de Ordem Paranormal. Aí eu acho que a galera já foi um pouco além, tá? Mas com certeza foi o melhor episódio da temporada até agora. Eu tenho 3 teorias pra conversar com vocês, então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo aí saber tudo sobre isso, tá? Galera, as 3 teorias que eu vou abordar aqui, elas podem... Uma delas eu acho que é bem viajada, mas eu gostaria muito que fosse assim, tá na minha cabeça, por algum motivo tá fazendo sentido. E a gente vai conversar sobre elas, tá? Eu tanquei, inclusive, as 7 horas aí em live, tá? Se você quiser assistir, tá aqui no canal, vou deixar o link, inclusive, na descrição. E lembrando vocês, é um negócio importante, né? Nós estamos jogando aqui no canal Vendetta Oculta, a mais nova campanha oficial de Ordem Paranormal. Então, se você quiser assistir, vou deixar a playlist também aí na descrição, tá bom? Pra acompanhar, tá bem legal. Vou dar um spoiler pra vocês. Rolou um TPK, tá? Só isso que eu falo, não vou falar mais nada. Vamos lá, ó, é o seguinte, a gente vai falar sobre essas 3 teorias hoje, né? Vamos ver sobre os vampiros. Será que tem como vencer os vampiros? A gente viu aí que eles têm se mostrado muito poderosos, dando hit kill nos oponentes. Como que eles vão vencer isso, cara? Eu acho que dá, e a gente vai conversar sobre isso. Vou falar pra vocês sobre a minha teoria do Dawn, tá? Eu acho que a abelha ainda retorna em Hexatombe e que ele não morreu de verdade. Vamos descobrir isso, vamos ver onde vai dar. E essa aqui é a teoria mais viajada de todas, né? Será que a gente vai ver ele, o monstro, o maioral, Kiansabi, dentro de Hexatombe? Galera, existe uma pequena possibilidade que sim. E eu vou... Sério, fica até o final do vídeo, escuta o que eu tenho pra dizer, e aí você comenta se faz sentido ou não faz. Espera. Vamos lá, primeira coisa, né? Vampiros, dá pra vencer ou não dá pra vencer? Galera, a gente viu aí que eles derrotaram pessoas ali com hit kill. O cara chegou já no rosto de um... Tudo bem, né? Falaram, os psicoleiros, eles são, teoricamente, ali os mais fracos, né? Porque se eles eram mais fracos que os killers e os couraças eram um pouco mais fortes que os killers, então os psicoleiros eram mais fracos das equipes que estavam vivas. Mas da hit kill... Nossa, galera, da hit kill é complicado, tá? Hit kill é complicadíssimo. Tem um negócio que liga ali com o Dalmo também, né? Não tem como não ligar. Mas é o seguinte, dá pra vencer? Galera, eu acho que eles vão ter que ser inteligentes, mas dá pra vencer. De que forma eles poderiam vencer? Uma das formas é que os vampiros têm que ter alguma fraqueza, tá? A gente já viu que não é a luz solar, não é ter permissão pra entrar, afinal de contas eles não são vampiros de verdade, né? Eles são só uma alusão que foi feita pra eles, chamando eles de vampiro e tal. Então eles não são realmente vampiros e essas crendices não vão fazer sentido aqui. Mas, usando um pouco de inteligência, eu acho que eles vão descobrir algum ponto fraco, tá? O primeiro lugar que eles poderiam achar um ponto fraco é aqui com o nosso amigo Giovanni, tá? Galera, o Giovanni, ele... Tudo bem, né? Eles estão brigados agora, né? Teve toda uma treta aí entre os grupos, mas o Giovanni, o clone dele, pelo menos, ainda tá no mercado e ainda está vendendo informações. E aqui, uma das informações que eles não pegaram, né? É esse segredo caro aqui de 3 recursos. E se eles resolvessem pegar esse segredo? Será que esse segredo aí não revelaria pra gente a fraqueza do time dos vampiros? E aí, obviamente, os killers eles vão ter que trabalhar em cima da fraqueza deles, do time dos vampiros, para conseguir virar o jogo. Mas eu acredito que aqui tem que ter alguma coisa que faça sentido. Eles estão tretados com o Giovanni? Estão tretados. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses aqui para conversar com vocês. Eu acredito, tá, que o episódio de número 8 não vai ter treta entre killers e psicoleira, não vai ter treta entre killers e vampiros, nem nada disso. Eu acredito que o próximo episódio vai ser eles tretando com o Giovanni, tá? Que provavelmente foi um dos responsáveis ali por sequestrar o Pomba, tá? Ou foram os vampiros que sequestraram, ou foi o Giovanni. Se foi o Giovanni, faz sentido dele, da minha teoria lá dos outros vídeos, dele ter sequestrado a Cleo também, e utilizar ela ali como moeda de troca, né? Mas eu acho que ele pode ter a ver com o sequestro do Pomba, e ele tá mantendo ali o Pomba, e talvez até a Cleo já, dentro do bunker, e eles vão poder negociar, tá? Eu acredito que o próximo episódio vai ser sobre isso. Dito, fechado parênteses aí, eu acho que ainda dá para eles fazerem uma negociação
aí com o Giovanni e descobrirem a fraqueza. Outra coisa importante é o bunker, tá? O bunker, ele já tem martelado na minha cabeça há muito tempo, né? Desde quando ele apareceu no mapa lá, eu venho falando do bunker aqui, porque eu realmente acho que tem algo muito importante lá. E aqui, a gente teve essa carta, né, revelada no episódio 5 ou 6, que ela fala pra gente que, olha, eles trouxeram armas de guerra pra dentro do ritual. Então, assim, eu acredito que essas armas de guerra que foram pro ritual no passado, né, que entraram no Hexatomb no passado, eu acredito que elas estão no bunker, tá? Essas armas de guerra aí, elas ainda podem estar no bunker, e talvez seja uma saída para eles terem um power-up. Pelo jeito, os Killers eles não vão subir de Nex, né? Que seria uma forma deles ficarem mais fortes para enfrentar os vampiros. Pelo menos, a gente não tem visto isso. O que a gente viu, na verdade, foi o contrário, né? Foi a ficha nerfando os Killers ali. Mas eu acho que no bunker, então, pode ter algum tipo de arma secreta que vai ser útil ali contra os vampiros, tá? Eu acho nesse sentido aí. Fora isso, galera, sem ser armas secretas e informações aí, segredos do Giovanni, tem a questão do labirinto, tá? O labirinto ele comentou lá no episódio, na hora do que eu tava reagindo em live aqui, eu até falei, não, mas que ritual que é esse, né? Que é um ritual do labirinto de quando ele coloca a máscara e ele tem ali bombas de morte, ele fala, bombas de morte. E cara, a gente sabe que os vampiros aí, né, eles são monstruosos de sangue, eles têm alterações de sangue, nem todos são monstruosos, mas eles têm alterações de sangue, e essas alterações de sangue fazem com que eles fiquem vulneráveis ao elemento morte, né? Até porque se eles têm afinidade com o elemento sangue, meio que automaticamente eles têm vulnerabilidade ao elemento morte. Então o labirinto ali ter bombas de morte para utilizar como sendo armadilhas para os vampiros pode ser muito importante para enfraquecê-los e aí então lidar com eles fracos, né? Mais fracos do que eles são. É outra possibilidade também. Tentei procurar que tipo de ritual poderia ser esse aí do labirinto de bombas de morte que podem ser plantadas como armadilha, mas sinceramente eu não encontrei nada, tá? Se vocês souberem alguma coisa que pode estar relacionada com isso, comentem aí que eu quero muito saber. Então dá pra vencer os vampiros? Galera, vai ter que dar, tá? Vai ter que dar. E eu acho que essas três opções aí que eu citei podem ser, tá, ferramentas para isso. Bora para a segunda teoria agora, a segunda parte aí do vídeo, que é sobre o Dalma, né? Primeiro, se você tá assistindo até aqui, já deixa um F no chat aí, no comentário pro Dalma, né? Cara, eu fiquei triste, eu demorei para acreditar na live que ele realmente tinha morrido, tá? E agora começa a minha piração aqui, que eu vou pedir a atenção de vocês para vocês me acompanharem no raciocínio. Olha, desde o começo, né, a gente teve aqui a situação de que tinham caixões, né, e dentro desses caixões tinham aqui os corpos originais dos agentes assassinos, né, dos killers. Então, todos eles aqui nesses caixões tinham um corpo que era seu, certo? Correto? Beleza. Quando o Dalmo morreu, a gente viu aqui o Tuco Beleza. O Tuco Beleza que é o agente do Dalmo, né? Provavelmente é de fato o personagem que o Abelha criou efetivamente para ser o personagem dele, mas acabou jogando com outro. O que eu acho que aconteceu, tá? E por que eu acho que a morte do Dalmo, ela deveria acontecer? Vem aqui comigo, se vocês me acompanharem, na live eu até estranhei. Normalmente, quando um personagem morre em ordem paranormal, quando alguém cai, zera a vida e entra em morrendo, ele tem 3 turnos para ser curado. Se ele não é curado nesses 3 turnos, ele efetivamente morre, mas 3 chances existem. Quando o Dalmo caiu, quando ele morreu para os vampiros, ele teria ficado inconsciente e aí ele teria 3 turnos para tentar voltar à vida. Para voltar à vida, a pessoa precisa fazer ali um medicina, né? Em cima dele. E galera, medicina não é uma perícia que você precisa ser treinado para utilizar. Isso significa que durante 3 turnos, alguém ainda poderia levantar o Dalmo. Tá? Seja o Henry, seja, sei lá, quem o próprio aquele chatão lá do Kaito poderia também talvez tentar. Ou seja, essa tentativa, pelo menos, ela deveria acontecer, tá? E ela não aconteceu. Ela não aconteceu. Na hora da live eu até falei, né? Eu falei, uai, mas que estranho, por que e aí, ele não vai ter chances de voltar? Ele já morreu direto. E a galera até falou, né? Ah, é porque ninguém tem medicina pra ajudar ele. Mas, galera, medicina não é treinado, tá? Daria pra pessoa fazer. E aí, por que eu acho que... E depois, até falei, às vezes é porque no Hexatomb eles estão usando regras diferentes, e aí realmente ele não tinha chance ali, não teria esses 3 turnos de tentativa. Só que depois, lá na frente, do Eloy, perdão, lá do Eloy, ele teve 3 chances. Ele teve 3 turnos ali morrendo antes para até ele ser salvo, tanto que ele foi salvo no último turno. Ou seja, a regra estava sendo aplicada. E aí vem a grande questão, tá?
por que a regra não foi aplicada no Dalmo. Galera, eu acho, tá? Posso estar viajando, lógico, mas eu acho que é de propósito. Parte fundamental do roteiro é que um deles deveria morrer. Por que isso, tá? O que a gente viu nos 2 últimos spin-offs é que os agentes da Ordem, eles sempre chegam lá no final para recuperar o sino. O Hexatomb, ele tá em um lugar em que ninguém sabe onde é. Tanto que a gente achava que era uma dimensão infernal, lendo lá atrás. Agora a gente sabe que é um lugar que existe, mas ele tá fora da realidade, né? Não dá pra se chegar lá sem saber como chegar. Tipo o Santo Berço. E aí, o que eu acho? O plano da própria Agatha era fazer com que os agentes usassem outros corpos, o corpo dos killers aí, dos mascarados, para fazer com que quando um deles morresse, tá? Quando um dos killers morresse, ele iria voltar, a mente dele, com todo o conhecimento que ele tem sobre o Hexatomb, iria voltar pro corpo original, que era o corpo do agente. Então, ou seja, se um dos killers morresse, a consciência dele voltaria aqui pro corpo original. E com isso, a pessoa tendo conhecimento sobre o Hexatomb, ela conseguiria levar outros agentes da Ordem diretamente pro Hexatomb, para eles serem resgatados, para eles conseguirem pegar o sino, para eles não precisarem concluir o Hexatomb para finalizarem o Hexatomb. Porque, pensa, como que eles vão sair de lá interrompendo o Hexatomb sem finalizar o Hexatomb? A gente sabe que o último Hexatomb todo mundo morreu, e por isso que o Hexatomb acabou. Mas aqui não faz tanto sentido. Então, eu acredito que no final, quando eles tiverem que sacrificar o Henry, alguma coisa assim, o pessoal da Ordem vai chegar, porque o Tuco Beleza, o agente aí original que tava na mente do Dalmo, vai ter passado as informações do Hexatomb pro pessoal da Ordem, e eles vão conseguir chegar lá. Então olha comigo, o raciocínio é o seguinte, tá? A gente tem aqui o agente... Opa, fiz demais, né? A gente tem o agente ele entrou no corpo do killer, né? Ele entrou no corpo ali do assassino. Nossa, eu desenhei igual minha... entra no corpo do killer, e aí o killer, ele foi pro risco. Eles colocaram o agente realmente para correr risco no Hexatomb, inclusive com altas chances de morrer. E aí, se eles tivessem a lembrança completa, eles talvez saberiam que eles deveriam de fato morrer. Porque aí, eles morrendo, eles voltam aqui para a cabeça do agente e eles podem informar a Ordo Realitas de tudo que tá acontecendo, aonde é o Hexatomb e todos os outros detalhes. Faz sentido? Para você? Faz sentido? Na minha cabeça faz sentido. Então eu acho que o Tuco Beleza ainda está vivo e nesse momento está retornando ao seu corpo original e conversando com a Agatha, tá? Eu acredito isso. Muito bem, vamos lá para a última teoria, tá? A mais doida de todas aí. Kian. O Kian está lá? O Kian está no Hexatomb, galera. E assim, isso aqui não foi nem ideia minha, né? Foi um membro do canal que veio conversar comigo e ele comentou sobre isso. E eu fiquei, no primeira hora, eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver, é um spin-off, não faz nem sentido um negócio desse. Cara, não. Mas essa ideia ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, mas e se for? Vamos pensar, e se for? Olha só por quê, né? E olha só, eu não tô louco, hein? Não tô louco. Pensa comigo. Normalmente, os sacrifícios, eles são um elemento oposto ali ao dos seus sequestradores, digamos assim, né, dos seus protetores. Então, no sentido de antagonista mesmo. Você vê, o pessoal do Psicoleira tem lá o Kaito, que é um hater deles, né? Na verdade, eu acho que é um fã, mas ele se coloca como sendo um hater, ele é um covarde. A gente tem o grupo dos Killers, que na verdade eles são agentes da Ordem Realitas, e o sacrifício deles é o Henry, que era alguém que era inimigo da Ordem. Até ainda né, provavelmente. Enfim, todos eles têm opostos, né, antagonistas do que eles representam. E se o dos vampiros, que todos eles são focados ali, têm afinidade no elemento sangue, afinal de contas todos têm alterações de sangue de fato, e se eles tiverem ali como o sacrifício alguém de conhecimento, que tem alterações de conhecimento, alguém que domina o conhecimento mais do que tudo. Nessa parte já faz sentido, tudo bem. Mas por que o Kion? Tem tanta gente, pode ser qualquer um ali de conhecimento, por que o Kion? Galera, por causa disso daqui, tá? Por causa disso daqui. A gente teve uma cena lá em Calamidade, lá no finalzão de tudo, em que o Kian, preso pela Ordo Realitas, recebe uma visita de quem? De quem? Do Henry, dominado pelo diabo. Do Henry, dominado pelo diabo. E o que o diabo vai oferecer pro Kian? Um pacto. Galera, e se
O Kian, no pacto com o diabo, pediu pra ele o que ele mais precisava naquele momento: liberdade. Falou, eu quero sair daqui, né? O meu pacto é pra eu ficar livre, eu sair daqui. E aí isso faz muito sentido porque, assim como o Henry, né, fez um pacto com o diabo e ele foi mandado pra Hexatomb, muito provavelmente por conta disso, por que não poderia acontecer com o Kian? Por que não poderia ser o Kian? Olha só, faz muito sentido pra mim que Hexatomb é o último spin-off, tá? Depois de Hexatomb vem o quê? Calamidade Parte 2. O maior vilão de Calamidade é o Kian. Como que eles vão ter um desafio, além de ter que encontrar os outros sinos de Tenebres, se o Kian estiver preso? O Kian, galera, ele precisa escapar para que Calamidade Parte 2 tenha o seu vilão. Então, eu acho que seria muito doideira, mas seria muito legal se eles utilizassem do Hexatomb para fazer com que o Kian conseguisse escapar da Ordo Realitas e no final de Hexatomb ele ainda consegue fugir ao invés de ser sacrificado. Ele consegue fugir e ele tá livre pra em Calamidade Parte 2 ser o vilão principal, causando problemas à Ordo Realitas. Faz sentido? Tô louco? Faz sentido pra vocês? Cara, seria uma ótima brecha pra fazer com que o Kian explicaria o pacto do diabo que ele teve, explicaria como ele vai conseguir ser o vilão principal de Calamidade Parte 2, como ele escapou, tudo isso. Então, cara, pra mim pode ser. E ainda ele é um ser de conhecimento que está preso com vampiros de sangue. Não sei, cara. Na minha cabeça faz bastante sentido, tá? Na minha cabeça faz bastante sentido. Eu posso estar muito louco aí, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Em roteiro, pra mim se encaixa. Eu quero saber... E aí, por que ele não vai ser sacrificado? Porque na batalha final entre os Killers e os vampiros, o pessoal da Ordem vai chegar em peso junto com o Tuco Beleza e o personagem do Abelha, e eles todos vão impedir o Hexatomb, e o Kian vai escapar sem ser sacrificado, nem o Henry. E pronto, escaparam. Cara, não sei, tá? Tô pensando ainda sobre isso, mas na minha cabeça faz sentido. Comenta aí sua opinião que eu quero muito saber. Não esqueça de conferir nossa campanha de Vendetta Oculta. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e tchau, até a próxima.